A mulher na sociedade atual. Afinal, o que podemos dizer das mulheres numa sociedade em constante mudanças? A TV Web Luz, com grande satisfação, está recebendo Arlete Santos, palestrante espírita. E nós perguntamos a Arlete Santos, que além de palestrante, é advogada, nós perguntamos a ela, quando surgiu o interesse por esse tema? Olha, é um tema que eu venho abordando há muitos anos. Porque primeiro que a minha área é a área da família, onde eu sempre encontrei certas dificuldades de relacionamento entre homens, mulheres, filhos, educação, a libertação da mulher que veio trazer alguns contrastes, né, dentro da sociedade. Então as minhas palestras também são baseadas na família e eu entendo que nós estamos precisando muito na sociedade falar de família. Trazer para nós aquele contexto real, né, de que o que é necessário para que uma família dê certo. E aí precisa de muitos pontos até, a gente precisaria aqui de muitas horas para falar sobre tudo que seria necessário para a gente resgatar a família que, entre aspas, a gente pensa que está falida, mas não está. Então é um tema que abrange todo tipo de dificuldade que nós estamos enfrentando dentro da sociedade. Ou seja, a libertação da mulher que vem vindo não é de agora, né? A gente sabe que desde 1880, quando alguém lá na França gritou independência, criou uma declaração de normas e conceitos e direitos, e desde então nós começamos a sentir que a mulher acordou e despertou para muitas coisas que até então ela estava reprimida. E com essa repressão, com essa maneira de ela ver a sua liberdade, que ainda não está ideal, né, para a sociedade, para a família, mas que um dia vai chegar lá, nós temos encontrado sofrimento, transtornos, a educação das crianças que estão ficando a desejar, a constante vontade de estudar, de angariar cada vez mais as coisas que ela até então não tinha por conta própria, porque ela é dependente do homem. E tantas outras coisas que a gente vai observando e vai estudando, que a gente pega as obras de Marlene Nobre, de Jaci Regis, Kardec, Livro dos Espíritos, e a gente vai vendo que está tudo ali, para a gente acertar. Mas que, por hora, toda mudança traz sofrimento. Toda mudança traz transtornos que a gente precisa se ajustar. É quando a gente verifica na época em que houve a libertação dos escravos, dos negros, qual foi o modelo que eles pegaram? O modelo foi do branco. E daí então, até que eles pudessem se situar, a mesma coisa acontece hoje com a mulher. O modelo dela hoje é o homem, porque ela não teve um outro modelo. Então, o que ela está fazendo? Não, eu preciso lutar, eu preciso fazer as mesmas coisas que o homem, eu preciso de igualdade, eu preciso de ser e fazer tudo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. E isso ela está deixando de ter limites. Mas eu perguntaria para a senhora exatamente isso. Há várias situações. Há aquela mulher que ingressou no mercado de trabalho por uma opção, né? Ela fez essa opção até não querendo ser mãe de família ou adiando isso, né, deixando isso para mais tarde. Outra acaba entrando no mercado de trabalho pela própria necessidade de manter a família, né? Que a gente vê que hoje os casais se separam muito. Então, existem várias situações da mulher. Primeiro, está lá no Livro dos Espíritos, a liberdade é uma lei natural. Se essa liberdade é uma lei natural, lógico que as mulheres, reprimidas desde o tempo da caverna, que o homem pegava ela pelos cabelos e levava para a caverna, e ali ele a conduzia da maneira como ele queria, né? Desde esse tempo até agora, o que a gente observa é que cada caso é um caso. Perfeito. Mas sempre baseado na vontade de ser livre, né? E essa vontade de ser livre, existem vários caminhos. Lógico, se eu sou uma mulher
independente, que já fui criada com uma certa independência dos meus pais. Meus pais já têm uma cabeça mais aberta, já me criou para o estudo, já me colocou numa universidade e tudo mais. Para mim é muito fácil, até adiar ter filhos, eu ter as minhas conquistas primeiro, eu ter um casamento baseado nesse ideal, junto com meu marido. Olha, nós vamos nos casar, nós vamos planejar a nossa vida, né? Nós vamos fazer com que os filhos venham depois que a gente conseguir as nossas conquistas e tudo mais. Esse é um caso equilibrado, né? Em que a mulher sente a necessidade de ter essa liberdade, mas ela conduz de uma forma serena, equilibrada e tranquila. Existe aquela liberdade da mulher em que ela quer competir com o homem. Ela quer a sua liberdade, mas ela entende que ela tem que, dentro da família, dentro da sua união conjugal, ela tem que superar o homem, ela tem que mostrar que ela é mais do que o homem, que ela pode chegar ao ápice na sua profissão, né, nos seus estudos, e ela esquece da sua função como mulher. Porque nós temos as nossas funções, o homem com as suas funções, a mulher com as suas funções. Perfeito, mas aí que está. Se a gente for fazer um exame assim, rigoroso das várias etapas, né, que a humanidade atravessou, o papel da mulher sempre foi relevante. Eu posso dizer exatamente aí, que eu acho que a mulher sempre, o fato de o homem, a figura do provedor, e a mulher dando sempre continuidade ao amparo e educação dos filhos, é um papel de relevância na sociedade, né? Lamentavelmente não reconhecido, né? Hoje as mulheres verbalizam isso. Não, o nosso papel tem importância. Se fala até da dupla jornada. Você abordou um assunto interessante. A mulher, sendo mãe, sendo aquela peça principal na família, né? Porque ela tem toda a emoção, ela também usa a razão, ela tem já uma espiritualidade mais rarefeita, mais sensível, né? Para conduzir melhor essa situação familiar. Mas o que está ocorrendo? Com a evolução que hoje a mulher atingiu, nós percebemos que dentro do lar está existindo uma coisa muito bonita entre o homem e a mulher, que é a partilha das funções. É a compensação de um para o outro quando nós estamos dentro da educação com os filhos e buscar na escola. O homem hoje cozinha, vai para um fogão, lava uma louça, que isso daí eles não faziam, porque o machismo não deixava, né? Então a gente vê assim, que tudo é para o bem, tudo contribui para o bem. E o dia que nós chegarmos numa situação equilibrada, em que até as leis vão se modificar, para que a mulher possa trabalhar fora, mas numa jornada menor, uma jornada em que ela possa se dedicar ao lar, à casa, aos filhos, puxa vida, vai ser tudo muito gostoso de ser vivido. Porque não vai haver mais a competição, não vai haver mais a vontade de superação, não vai haver mais aquele sacrifício, porque a mulher está sobrecarregada. Ela trabalha, ela levanta cedo, ela tenta educar os filhos, ela tenta ajudá-los na lição, ainda leva para a natação, para isso, para aquilo, e às vezes ela faz mais uma faculdade, faz pós-graduação, então ela está sobrecarregada. Então por que não a gente começar a rever tudo isso? Começar a pensar que nós estamos na família, na união conjugal, para que todos cresçam juntos sem sacrifício. Né? Perfeito. Então, na verdade, os critérios para que a gente viva em liberdade é que precisam ser revistos. Nós já conseguimos a liberdade, podemos ficar tranquilas. Isso não vai voltar mais para trás, né? A partir do momento que nos der esse bilhete, né, de ida, não tem mais volta. Daqui para frente é só evolução, é só libertação. Mas vamos saber usar essa liberdade para que a gente possa até educar os nossos filhos de uma forma que eles saibam também usar a liberdade. Principalmente as meninas que estão vindo nesta geração. Porque esta geração é uma geração em que estão vindo espíritos muito mais inteligentes, muito mais espertos, com vontade de também superação, né? Hoje uma criança já não é a mesma do nosso tempo. Então a gente tem que realmente exemplificar mais do que mostrar atitudes. E os exemplos têm que partir tanto do pai como da mãe, para que haja um entrosamento tal
que a gente possa realmente sentir que essa liberdade valeu a pena. Não virou apenas um sacrifício, não virou apenas um sofrimento para todos, inclusive para as crianças, que às vezes ficam horas e horas nas casas e nas escolas. E esse conjunto de atividades, né, da mulher que trabalha, não tem, de certa forma, comprometido a transmissão de certos valores para as crianças, né? Orientação religiosa, né? Que daria seguramente maior sustentação à família. A mulher não tem encontrado uma dificuldade, não seria um desafio a mulher no sentido de dar uma base mais sólida, né? Religiosa. Não só religiosa, né, mas inclusive a parte moral mesmo, educativa, né. Na verdade não sobra tempo. A gente vê que as crianças hoje, elas ficam nas escolas. Exatamente. Ou ficam com as avós. Perfeito, porque as pessoas têm uma confusão quando falam em educação, porque muitas pessoas, a gente ouve tranquilamente as pessoas falarem assim, não, mas eles estão recebendo uma educação, estão na escola. A escola, ela instrui. Quem educa é a família. Sim, existe uma campanha, inclusive, outro dia que eu estava vendo, que dizia assim, escola não educa, escola instrui. Porque a educação tem que vir de casa. Perfeito. E a gente percebe assim, até o perfil das avós hoje mudaram, né? Porque as avós não são mais como as antigamente, que fazia crochê, sentada numa cadeira, esperando a idade passar. Hoje as avós também têm uma atividade. Tem avós hoje que trabalham com seus 50 e poucos anos, 60, não tem nem muito tempo ainda para ficar curtindo os netinhos. Então o que está acontecendo? As crianças vão para a escola, ficam na escola o dia inteiro, algumas, outras ficam com babás ou ficam com secretárias. E o que a gente percebe, até todos nós, a gente vai no supermercado quando tem criança, então vai num play center, num parque, e a gente vê as crianças agitadas, as crianças não obedecem os pais falam muito para eles serem atendidos, e as crianças, na verdade, parecem assim que eles não sabem quem eles vão atender. Por quê? Porque numa escola tem muitas tias, né? Que conversam com eles, chamam atenção, falam. Eu penso que isso tem que haver uma renovação. Por isso que nós falamos das leis que tem que mudar. Perfeito. Mas a preocupação seria com relação à formação moral também, né? E a senhora tem observado alguma preocupação, pelo menos das entidades espíritas, no sentido de sensibilizar, contribuir para que despertar a necessidade de passar esses conceitos, né, morais para as crianças? Olha, eu participei muitos anos do movimento espírita e o que eu vejo dentro do movimento espírita é a preocupação com a evangelização, que as crianças começam cedo, mas também observei que aconteceu isso na minha casa, meus filhos começaram na evangelização com 2 anos, eu já encaminhava junto com a gente para evangelização, quando chegou nos 13 anos, já não conseguimos mais levá-los, porque aí vinha o período da adolescência, o período das amizades, da escola, do trabalho, de outros cursos, e sempre ia ficando para depois ir ao centro espírita. Até para receber um passe já era difícil. E a gente pergunta, o que está faltando na casa espírita para que isso se torne mais eficaz? Porque eu já conversei com outros pais que também percebem que quando vai chegando uma certa idade, o grupo de jovens, por exemplo, é muito pequeno dentro de uma casa espírita. O grupo de jovens, o que vão atuar na doutrina, né? Então está faltando alguma coisa. Eu não sei se está faltando ter mais palestras sobre família, educação, moral, infantil, juvenil, né? Ou se os próprios pais em casa estão deixando de fazer o evangelho no lar, junto com a família. Porque o que mais nós falamos no Centro Espírita é a necessidade do Evangelho no Lar, que é um estudo moral da família, né? É onde nós reunimos a família, junto com os filhos, com o marido, e conversamos a respeito desse estudo, e ali nós aprendemos muito.
E a convivência fica até melhor através do estudo do Evangelho. A senhora diria que falta um pouco mais de ousadia para os Ousadia, espíritas? mais rigidez, mais vontade de mexer nesse lado da família, das crianças, né? Incentivar mais, ter mais ideias para que atraia as crianças para dentro de uma casa espírita, porque eu percebo isso nas casas espíritas pelas quais eu passo. A gente vai no domingo, às vezes tem centro que não abre nem no domingo, né? Já domingo não abre o centro espírita, no sábado não abre o centro espírita, enquanto a gente vê que outras instituições estão abertas com um monte de criança lá aprendendo o Evangelho, né? Então o que está faltando para nós espíritas, para a gente poder mudar isso? Deve estar faltando alguma coisa, ou mais vontade, ou mais empenho, ou mais criatividade, né? Alguma coisa que traga mais as crianças para dentro de uma casa espírita. E com o espiritismo, com o estudo do Evangelho, e mais essa preocupação da família, dos pais, em fazer com que o tempo deles seja mais útil, né, seja mais promissor, e não apenas, que um dia uma menina falou para mim, uma mocinha, eu dou qualidade, eu não dou quantidade de tempo para meu filho, eu dou qualidade. Mas será que em 2 horas, porque se eu trabalho fora, eu chego na minha casa às 7, 8 horas da noite, se eu não tiver outros cursos, e a criança dorme às 10 horas, eu vou ter 2 horas por noite com meu filho. Será que nessas 2 horas eu consigo passar tudo aquilo que eu preciso passar na educação de uma criança? Né? Então, é um ponto de interrogação que fica para a gente pensar. Nós precisamos de quantidade, sim. Na minha opinião, eu preciso de quantidade para estar com meu filho, não apenas qualidade. Somada à qualidade, naturalmente nós evitaríamos muitos problemas na adolescência. E olha só, hoje se observa, já há denúncias aí, é preciso que se diga, que até há uma certa tendência em propagar, em algumas escolas, ideias materialistas, uma visão que pode demolir a crença, né, cristã, a formação das pessoas dentro da moral cristã. Eu vejo isso com bastante preocupação. E a senhora? Nós vivemos hoje o materialismo em todos os setores da vida. Em todos os sentidos da vida existe o materialismo. Quando vai aproximando o final do ano, né, o Natal, a gente vê as lojas entupidas. Não tem lugar para a gente andar de tantas coisas que são compradas para as crianças, para os filhos, né? E a competição entre os adultos, né? Meu vizinho comprou um carro tal, eu preciso também ter um melhor do que o do meu vizinho, né? Isso são exemplos que a gente está dando porque a gente está verificando que hoje nós estamos vivendo um grande materialismo. E o materialismo jamais vai aproximar a gente de Deus, porque Deus, ele não é materialista. Deus é bondade, é humildade, Deus é valores morais. E para nós termos valores morais, nós precisamos deixar em segundo, terceiro lugar o materialismo. Primeiro, o espiritual. Porque é o espiritual que vai nos trazer o equilíbrio. Sem o equilíbrio, nós não conseguimos fazer nada na nossa vida. Nós não seremos vencedores. Porque eu tenho uma frase de Jesus que eu acho muito bonita, eu acho que calha muito para todos. Jesus fala assim, eu venci o mundo e vocês também poderão vencer. E vencer o mundo é vencer nós mesmos. É vencer a cada imperfeição que temos. E nossas imperfeições, elas estão latentes em nós. Se nós não nos preocuparmos em trabalhar isso e só preocupar com o material, nós não vamos conseguir atingir a evolução tão necessária a cada encarnação nossa. Eu diria que em todos os sentidos. Eu vi de uma pessoa estudiosa aí, recentemente, de que a importância da base moral que as religiões passam. E ele dizia exatamente isso, que as sociedades mais desenvolvidas têm uma profunda base cristã. Eu acho que serve de exemplo para nós, né? Não podemos, né, ter inibições, né, e acreditar, sim, que possamos fazer o melhor. Acho que estamos todos de acordo nesse sentido, né? Passar esses conceitos, né, que vão nos permitir que a gente possa
realmente evoluir, né? E nesse sentido, vamos dizer que sim, vamos falar um pouco de nós, né? A gente fala muito dos outros, mas aqueles que estão do outro lado nos vendo, nos assistindo, né? A importância de passar os ensinamentos de Jesus, né? Educar as famílias dentro da moral cristã. Né? Nós da TV Web Luz agradecemos a presença de Arlete Santos. Para você que está nos acompanhando, que nos acompanhou até agora, muito obrigado por sua atenção e até breve.